A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. A paz de Jesus, Deus os abençoe, você que nos acompanha mais uma vez aqui na meditação da palavra do dia aqui na Aliança de Misericórdia. Me chamo Rafael, sou missionário da Aliança de Misericórdia na Polônia, para muitos que já conhecem, um grande abraço. E para você que está pela primeira vez meditando conosco o Evangelho, seja bem-vindo a essa grande família, ao qual nós queremos viver junto, concretamente, a palavra de Deus. Vamos pegar comigo, o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Hoje a liturgia celebra a Cátedra de São Pedro. Nós vamos meditar por que essa liturgia hoje, a liturgia nos propõe de festejar a Cátedra de Pedro. O Evangelho diz assim: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom, hoje festejamos essa grande festa na igreja, que é a Cátedra de Pedro. O que significa essa palavra cátedra? Significa cadeira, né? Assim como na universidade, assim como na escola, o nosso professor tem uma cadeira onde ele ensina, onde ele dá os fundamentos da educação, assim também na igreja nós temos alguém que tem uma cátedra. Esse é aquele que recebeu de Jesus os ensinamentos em que ensina para nós, que é Pedro, e a qual também nós reconhecemos o sucessor de Pedro, que é o próprio Papa, e graças a Deus nesse tempo, o Papa Bento XVI. Então essa é uma festa também do Papa. E nós, nesse evangelho muito lindo, muito bonito, muito profundo, em 5 minutos não dá para aprofundar tanto, Jesus pergunta aos discípulos, né? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, que era uma região um pouco afastada da onde era o costume de Jesus, provavelmente Jesus foi ali para poder descansar com seus discípulos. Jesus pergunta: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já faz quase 3 anos que vocês estão comigo, o que as pessoas por aí falam que eu sou? E aí as pessoas dizem, olha, uns dizem que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quer dizer, quem que vocês acham que eu sou? Todos ficam em silêncio. É muito difícil dizer, né? Às vezes a gente vai na igreja, a gente faz os sacramentos, procura, vive, mas muitas vezes nós não sabemos dizer quem é Jesus. Mas eu só posso falar quem é Jesus a partir do momento em que eu tenho a experiência com Ele. Então Pedro, que fez uma experiência profunda com Jesus, ele diz assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito, foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então Jesus faz uma promessa a Pedro que ele é uma pedra. E sobre essa pedra ele vai edificar a sua igreja,
e as portas do inferno nunca vão prevalecer. E de fato é assim. A igreja tem 2000 anos. Nesses 2000 anos de história, com tantas coisas erradas que também os homens da igreja fizeram, a igreja até hoje permanece de pé. Termino com uma experiência muito breve do Papa João 23, quando ele era núncio apostólico na Bulgária, e ele tinha voltado, ele agora era patriarca de Veneza, na Itália. Ele se encontrou com um comunista. Naquele tempo tinha os comunistas que queriam destruir a igreja, de certa forma, e chegaram para ele e disseram assim: sabe, ô Santo Padre, ou Santidade, né? Nós descobrimos uma maneira de destruir a igreja. Nós vamos destruir a igreja. Então, João 23 deu uma olhada para o rapaz, para o homem que disse isso para ele, deu uma risada e disse assim: olha, nem nós que somos papa e cardeais e bispos, nem nós que somos cristãos, conseguimos destruir a igreja nesses 2000 anos. Fica tranquilo, vocês não vão conseguir. Então, esse é o segredo da igreja. A nossa igreja é uma igreja pecadora e santa. Ela é santa porque ela foi instituída por Jesus e porque é esse segredo do Pai. Olha que bonito a profundidade. O Pai revela ao coração do pequeno, do pescador, do ignorante, que é Pedro, a realidade daquilo que é Jesus. Eu não posso conhecer Jesus se o Pai que está no céu não me dá a graça de conhecer o seu Filho, e assim como diz João, o quiser revelar para mim. Então, se você conhece Jesus, tenha essa alegria no teu coração nesse dia de hoje, que o Pai que está no céu, sentado num trono, rodeado de querubins, serafim, de anjos, de santos, tudo mais, ok? Um dia pensou em você e revelou para você o seu Filho. E Ele colocou no teu coração. E você faz parte dessa igreja, que apesar de todo o sofrimento e toda a perseguição que pode ter, nunca vai ter fim. Não vai prevalecer. Satanás não pode prevalecer. E você é a igreja. A igreja não é uma estrutura, mas sou eu e sou você. Por isso Satanás não pode contra a tua vida. Que Deus te abençoe e que possamos ter mais um dia abençoado por Deus e possamos nos encontrar na próxima palavra do dia, na meditação do Evangelho. Deus abençoe. Bom final de semana.